com um mês e meio após a volta ao Palácio do Planalto, já é possível dizer se o governo Lula apresenta sinais de ser um governo mais à esquerda do que nos 2 primeiros mandatos? Esse é um dos temas que a gente vai discutir aqui no nosso podcast 3 sobre os 3. Também vamos tratar no dia de hoje sobre a relação Romeu Zema e Assembleia Legislativa. Foram definidos nessa semana 3 blocos, 2 de apoio, um deles com um perfil um pouco mais independente e um bloco de oposição. O que o governador pode esperar dessa composição da Assembleia Legislativa? A partir de agora, conosco no nosso podcast. Toda semana, sempre às sextas-feiras, você vai encontrar aqui a nossa análise no 3 sobre os 3 a respeito dos 3 poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário. Você pode nos acompanhar pelo seu tocador de podcasts favorito, Spotify, Castbox, Deezer, aquele que você preferir, ou também pode nos acompanhar também na transmissão por vídeo no youtube.com/otempo. E por lá, assinar o nosso canal, clique lá no sininho também para acompanhar sempre que tiver novos conteúdos do 3 sobre os 3 e de outros produtos aqui de O Tempo. Como sempre, está aqui comigo na nossa bancada, vou chamar assim, bancada mineira, nossa editora de política do jornal O Tempo, Marina Schettini. Tudo bem, Marina? Tudo bem, Guilherme, é um prazer. Olá, Ricardo, já vou apresentando o Ricardo antes. Está de volta, Ricardo? Está de volta, finalmente. Eu gostaria de ter imagens, exatamente, para saber, Ricardo Correia já está de volta de Brasília, ou a Brasília? A Brasília, para poder participar desse podcast. Muito bem-vindo, Ricardo, que bom vê-lo. Olha, praticamente não saí, né? Foi tão rápido que assim, não deu nem tempo da galera sentir falta, né? Se a pessoa for olhar aí, não vai lembrar de um podcast sem a minha presença, de tão rápida que foi a minha volta ao trabalho. Mas um prazer mais uma vez participar aí com vocês, Marina e Guilherme. Veja bem, rápido para quem estava de fora, né? Para quem estava aqui dentro, que isso. A gente calculando temporalmente e corretamente foram mais ou menos uns 48 dias, assim, pelo que a gente pode perceber. Mas coisa simples, né? Coisa simples, não é nada de excepcional, não. 10 dias, hein? Para ficar bem claro, hein? 10 dias? Senão o pessoal do RH vai me procurar aí. Mas tá olhando dias corridos ou a gente tá considerando... Dias corridos. Corridos. 10 tá. dias... Não, na verdade, corridos deu 12, porque eu tinha um fim de semana de folga antes. Deu 12, vamos ser justos. Ainda tinha esse componente ainda. Muito bem. Senhores, vamos lá começar a nossa conversa, melhor dizendo. Afinal de contas, temos aqui 2 assuntos importantes para a gente tratar. Hoje um de política nacional e um de política local. Na política nacional, a gente chegou aí a quase um mês e meio de governo Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou, para simplificar aqui o nosso raciocínio, chamar sempre de Lula 3, ao fazer a referência a essa gestão que se iniciou em 1º de janeiro. E desde o início do governo, acho que se acentuando nas últimas semanas, nesse embate que certamente o nosso ouvinte, nosso internauta pôde acompanhar entre o presidente da República e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ficou muito evidente que o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em um tom diferente. Eu não sei se diferente para mais à esquerda, para mais à direita, e essa pergunta que a gente quer responder no dia de hoje. Olhando para além desse fato, Roberto Campos Neto, de enfrentamento à política de taxa de juros do país, as decisões do Banco Central Independente, no global, Marina, o presidente Lula e o governo Lula 3 se posiciona mais à esquerda do que o governo Lula lá de 2002 e do segundo mandato? Na minha visão, sim, Guilherme. Acho que são vários os sinais. A gente começa até na própria campanha, lá em 2002, com a Carta ao Povo Brasileiro, quando ele dá um sinal, ele tenta um apaziguamento com o mercado, que estava morrendo de medo, ele fazer uma mudança muito brusca, que ajudou ele na eleição, ajudou inclusive no começo do mandato dele, né, uma boa vontade com o governo dele. Ele já indicou ali o Palocci para a Fazenda, que era menos à esquerda que o resto do PT, tinha um segundo escalão bem técnico, colocou o Meirelles no Banco Central, e agora a gente vê os sinais opostos. Ele insistiu em Guido Mantega, em Aloysio Mercadante, o Guido lá na transição, o Aloysio agora, o próprio Haddad, com vários sinais do mercado de que não estavam satisfeitos, não eram esse perfil, queriam um perfil menos petista, menos à esquerda. O Lula bateu demais naquela tecla do responsabilidade social, muito mais importante que responsabilidade fiscal, mesmo com todo o ruído que causou. A
própria PEC da transição com extrateto de 200 bilhões. Ele foi dando vários sinaizinhos. A formação do ministério dele, ele privilegiou ali as minorias, igualdade racial. A própria Marina Silva, que foi perdendo espaço durante as primeiras gestões dela, por causa da briga com o pessoal do agro, contra o desmatamento, agora ela já ganhou um protagonismo pelo menos ali no começo. O Lula disse que saiu da prisão mais à esquerda. E eu acho que nesse Lula 3 ele está fazendo o governo que ele realmente acredita, talvez possa ser até isso. Ô Ricardo, você está na mesma linha aqui, a Marina Schettini, nesse caso, o Lula pós-prisão, pós-Lava Jato, no governo Lula 3, é um Lula mais à esquerda daquilo que talvez o PT gostaria, ou ainda um pouco distante do que os quadros mais centrais, mais antigos do partido gostariam de ver o presidente posicionado? Eu estou no meio termo, sabe? Eu acho que essa é uma discussão bem complexa, assim, ela envolve vários fatores. Acho que se a gente for olhar o discurso do Lula 3 em relação ao Lula 1, de fato, um discurso que parece, para o momento, um pouquinho mais à esquerda, acho que nem tanto assim, mas um pouquinho mais à esquerda. Responsabilidade social mesmo era uma coisa que no discurso dele de Lula 1, ele falava também, mas agora ele está falando isso de forma mais enfática. Mas eu acho que é muito no discurso, né? A gente tem uma divisão dentro do PT muito clara. Você tem um grupo mais desenvolvimentista e um grupo um pouco mais pragmático. O Lula sempre fez parte desse grupo mais pragmático e ele continuou, na minha visão, privilegiando esse grupo mais pragmático. Se a gente for olhar mesmo a decisão, por exemplo, do Haddad no Ministério da Fazenda, ainda que o mercado pudesse ter algum tipo de ruído com o Haddad, porque o mercado queria alguém bem mais à direita, a escolha de Haddad para a Fazenda, escanteando um pouco o mercadante para o BNDES, né, que foi para ele uma grande frustração, é uma consolidação dessa força, dessa ala mais pragmática. Porque o Haddad não é muito diferente do Palocci, do ponto de vista das ideias. Apesar dele ser um pouco mais político e ter uma fidelidade maior ao Lula, ele é um cara que, na história dele junto à economia, na Secretaria de Finanças de São Paulo, foi um cara mais ligado a uma responsabilidade fiscal, né? Ele não foi um gastador. E acho que ele, nesse ponto, se iguala, se parece um pouco com o Palocci. E tem sido, inclusive, elogiado pela sua atuação nesse episódio todo do Banco Central, nas relações com o Congresso, que é um Congresso bem mais à direita, né? Foi elogiado pelo Lira, inclusive, por causa disso. Então, quando a gente olha a prática, diferentemente do discurso, na prática não é tão diferente assim. Se a gente for olhar, ele tem o Haddad na Fazenda, mas tem a Simone no planejamento para dar um contraponto, né? Eles vão participar juntos aí das reuniões mais importantes do caso, né? Você tem o Bernardo Api, né? Cuidando da reforma tributária, que é um cara um pouco mais ortodoxo também, né? Então, assim, do ponto de vista econômico, que é o que eu acho que está sendo discutido agora, eu não vejo um governo tão mais à esquerda. A prova disso é essa discussão, esse anúncio de aumento do salário mínimo e aumento e correção da tabela de imposto de renda, né? Se fosse um governo bem mais à esquerda, faria de forma abrupta o cumprimento da promessa de que não se paga imposto até R$5 mil, por exemplo, ou faria um aumento de salário mínimo um pouco mais expressivo. Isso foi feito de forma bem moderada, né? Com um aumento, com uma correção menor da tabela no momento, né, indo para 2 salários mínimos, e com o aumento do salário mínimo também partindo de maio, justamente para que isso não pesasse demais, né? Na verdade, você está dando aquilo que você prometeu, mas em vez de janeiro, você está dando em maio, então você economizou uma parte. Essa discussão toda, a discussão de arcabouço fiscal, que está sendo agilizada, né, de abril para março, dá uma ideia de que o governo tem um compromisso com responsabilidade fiscal que é maior, por exemplo, que os do governo Dilma, né? Então eu vejo isso. Embora eu concorde com a Marina que nas áreas, principalmente nessa questão das minorias, houve aí uma ampliação de espaços, né? O caso da Marina já é uma esquerda mais 2.0, né? Porque essa esquerda meio ambiente não existia lá no início do governo Lula, existia de forma muito incipiente. E hoje essa valorização do meio ambiente é uma pauta dessa esquerda um pouco mais moderna do que aquela esquerda lá de trás. Mas assim, em linhas gerais, eu concordo que no discurso está um pouco mais à esquerda, mas eu não vejo na prática uma mudança tão profunda assim. Tanto é que tem uma boa relação nesse primeiro momento com o Congresso, que é mais à direita.
Eu vou adotar aqui uma postura meio lulista pragmática para colocar um pé em cada canoa, um pé na canoa da Marina e um pé na canoa do Ricardo. Eu entendo muito da perspectiva que o Ricardo traz das questões de mercado e pragmáticas, no sentido de que o governo poderia simplesmente falar que âncora fiscal às favas. Eu vou fazer um outro tipo de lógica porque há correntes dentro do PT que dizem, olha, não deve existir, inclusive. Qualquer regra de ouro, regra do teto ou qualquer coisa parecida com isso, não deveria existir, porque a ideia é fazer sempre um anticiclo econômico, ou algo que faça uma ideia completamente diferente. Não tem que pagar dívida, né? Exatamente, não vamos pagar dívida pública, essa história já está absolutamente superada, estamos só deixando juros aqui para banqueiro e etc. Eu acho que o presidente Lula, nesse caso, ele calibra apenas a quantidade necessária, digamos, do pró-mercado, né? Eu estou pegando uma perspectiva do centro, em que você pega alguém de centro que tem ideias pró-mercado, mas que ainda assim considera valores de justiça social importantes. E quanto mais você anda para a esquerda, mais justiça social. Quanto mais você anda mais à direita, mais pró-mercado. Estou fazendo uma simplificação de um negócio que é super mais elaborado para se definir direita e esquerda. Mas eu acho que o governo Lula e o presidente faz apenas a conta básica de o que é que o mercado exige que eu faça do ponto de vista pragmático com o ministro Fernando Haddad, com Simone Tebet, para que, vou colocar aqui até numa expressão mais chula, para que não me encham o saco e eu possa governar. Não que ele considere como perspectivas válidas, de fato, olha, este é o caminho que eu gostaria. E acho que o componente discurso do presidente Lula, ele tem, eu acho que ele é o grande motor do que é a representatividade Lula. É nele que ele centra boa parte da sua capacidade de mobilização, para os prós e para os contras, capacidade de construção de adversários e de inimigos políticos ou públicos momentâneos, como é agora o Banco Central e o Roberto Campos Neto. Então eu acho, para o presidente Lula mudar o seu discurso e usar essa ferramenta, que é a ferramenta mais, me parece, importante que ele tem para criar conexões com fatias do eleitorado, adotar um discurso como ele adota e, de alguma maneira, traduz isso em espaços nos ministérios, com políticas raciais, políticas de gênero, me parece um caminhar muito mais à esquerda do que talvez o próprio presidente considere relevante para a sua vida. Eu vou citar um outro ponto que me parece também importante. Para falar sobre, por exemplo, religião. O presidente Lula nunca foi um adepto ferrenho de ser visto em igrejas ou algo parecido. Sempre colocou a religião, e essa discussão no PT sempre foi colocada, né, de uma maneira geral, à margem do que pensava o presidente da República, mas ela, em algum momento, precisou ser trazida para a discussão. E o presidente trouxe na campanha uma necessidade, quando se viu acuado, mas nunca levou essa pauta à frente, nunca fez disso algum tipo de plataforma, não apenas que eu me recorde de uma situação como essa. Mas em dado momento, esse tipo de discurso precisa aparecer, você precisa colocar essa pauta em discussão, você precisa conversar com a bancada evangélica, isso tudo precisa acontecer. E aí, quando eu olho para os movimentos que o governo, que a base do presidente tenta fazer, eles vão além do que me parece que gostaria o presidente, dizendo, nós temos que dialogar sim, eu vou ter que escrever carta, eu vou ter que fazer movimentos assim, que me indicam uma necessidade, sim, pragmática, mas que no fim do dia ela vai alcançar um discurso, me parece, mais à esquerda, de algum enfrentamento, de algum confronto e de fato, defender pautas das minorias num país que até pouco tempo fazia discursos de ódio e ainda o faz, como a gente teve nos últimos anos, de alguma maneira ela é uma postura mais de esquerda na cabeça, acho que até do eleitorado, né? Dizer, eu estou tomando uma postura pró-minorias, ou de defesa das minorias em algum momento, isso apesar de ser uma questão constitucional, né, devemos respeitar democraticamente as minorias, me parece colocar numa caixa obrigatória de que isso está mais à esquerda no contexto brasileiro. Mas eu acho que, nem que seja só no discurso, eu acho que o Lula precisa tomar cuidado, porque ele já está
incomodando ali um pessoal da frente ampla dele com esse discurso mais à esquerda. Quando ele incomoda o MDB, quando ele critica ou diz que foi um golpe, o impeachment da Dilma, quando ele defende lá investimento do BNDES na América Latina, quando ele fala respeita Cuba, respeita a Venezuela. E não adianta só dar ministérios para a frente ampla, senão daqui a pouco ele começa a ter problema. Outra coisa que ele tem feito é reclamando, criticando decisões recentes de Congresso, privatização da Eletrobras, a própria autonomia do Banco Central. Então, talvez, mesmo que seja uma guinada só no discurso, talvez isso traga problemas para ele que ele não precisava ter. Ou talvez a gente esperasse também que ele fosse mais à direita por causa do grande escopo de partidos que ajudou a elegê-lo. Agora eu acho assim, eu concordo muito com a Marina nessa coisa de que ele precisa ter muito cuidado, né, com essas ações, não apenas porque desagrada essa turma toda, mas porque você cria desgastes e cria noticiário negativo todo dia, né? Enquanto você devia estar criando noticiário positivo. E agora que eles perceberam isso, a partir dessa semana, é que eles perceberam isso. Essa discussão mesmo sobre juros com o Banco Central, que eu nem acho que é uma discussão de esquerda, eu não acho que você reclamar de juros significa que você ser de esquerda, porque essa é uma discussão antiga que a indústria, que não é de esquerda, né? A indústria brasileira faz. Você está numa discussão, na verdade, entre investidores de um lado e setor produtivo de outro. O Zé Alencar querendo juros. Nunca foi exatamente alguém de esquerda e reclamava. Nem a Fiesp, né? A Fiesp solta nota toda vez que tem aumento de juros e tal, historicamente, na época do SCAF, não agora com o filho do Zé Alencar. Então, assim, não acho que signifique ser de esquerda reclamar dos juros. Acho apenas, acho que essa discussão, de um lado tá o mercado financeiro, do outro lado está o setor produtivo efetivamente e travando essa batalha. Acho que o grande problema é que, primeiro, o presidente discutir com o presidente do Banco Central, reclamar do presidente do Banco Central, ele se rebaixa de alguma maneira, né? Ele tinha que estar em outro patamar. E segundo, ele queria noticiário negativo que ultrapassa os noticiários positivos que agora eles estão tentando, né? A partir desta quinta-feira que a gente grava o podcast, anunciando, já falando sobre aumento do salário mínimo, correção da tabela de imposto de renda, aumento das bolsas de pesquisa da CAPES. Quer dizer, isso é que dá. Isso é que é noticiário positivo para o governo, né? Agora, me parece, voltando um pouquinho na história das minorias e a composição ministerial mais rica nesse aspecto, que talvez seja uma resposta a uma futura frustração da militância com o que de fato vai se concretizar no Congresso. Considerando que o Congresso é bem mais à direita e que essas pautas de costumes não passarão da maneira que gostaria o governo, talvez ele esteja criando ali estruturas para colocar de forma plena ali uma simbologia de, olha, nós estamos desse lado, ainda que a gente não consiga, a gente não está conseguindo por causa do Congresso, mas é um governo que tenta, de alguma forma, que está tentando ampliar esses espaços de diálogo. Me parece que pode ser assim, que de certa forma compensa o fato de que ele não vai conseguir isso no Congresso, também porque se aliou a políticos que não são desse grupo, né? Arthur Lira, por exemplo, no comando da Câmara. É como se ele estivesse deixando, Ricardo, os peões na mesa de xadrez para fazer o primeiro embate. O embate ideológico, fiquem os peões aí fazendo essa luta, enquanto no momento em que chegarem as torres, chegarem o rei e os cavalos, aí que a briga vai ser sobre o quanto de reforma tributária teremos, quem perde mais, quem ganha mais, o quanto teremos de reforma administrativa, quem vai perder mais, que cargo entra, que cargo sai, que partido pode ganhar mais, pode ganhar menos. Você tem ali uma certa blindagem e sabedor exatamente de quem é que vai comprar aquele discurso e quem é que você vai colocar para o enfrentamento, né? E de certa forma, em, claro, sinais contrários, é um pouco da situação que vivia o governo anterior, né? Que tinha lá uns ministérios com algumas figuras que eram mais para agradar a sua própria militância, né? Mas que no fim das contas não compunham mais para isso, para criar, no caso deles era para criar polêmicas e tal dentro das suas áreas específicas e falar para o seu público, né? Então tem um pouco disso. Assim como essa coisa de ficar brigando, como está brigando com o Banco Central, também tem um quê de governo Bolsonaro, que é essa coisa de ter um inimigo sempre para chamar de seu e manter a sua base mobilizada, né? Só que isso não funciona em governo, nós vimos isso, tanto é que o governo anterior não conseguiu a reeleição. Né? Talvez o Lula já esteja tentando dar uma modulada nisso, né? Descer um pouco do palanque, justamente com essa semana, como o Ricardo disse. Ele já teve entrega de Minha Casa Minha Vida, os discursos dele durante essas entregas, já pediu calma para
árvore dá frutos, né? O Haddad já deu essas respostas ao Campos Neto aí, já indo na mesma onda dele da bandeira branca. Eles discutiram isso naquela reunião de coalizão, esses embates, os efeitos que isso vinha trazido. E o governo ele foi engolido ali pelo 8 de janeiro. Então ele ficou muito tempo sem conseguir impor, colocar uma agenda positiva. E agora chegou a hora realmente, né? Veio o 8 de janeiro, passou, agora esse turbilhão de crítica, briga com o Banco Central, agora deu, chegou a hora. Não, e tem um fator que historicamente faz diferença, como fazia também para o Bolsonaro. No caso do Bolsonaro é quando ia chegando ali o aniversário do golpe militar, ou quando ia chegando perto do 7 de setembro, que ele ia se exaltando um pouco mais. No caso do Lula foi os 43 anos do PT, né? Tinha esse evento, então assim, você dava uma animada na militância, que está chegando esse momento desse evento e tal, é importante para o partido, e aí depois você bota a bola no chão e fala, não, agora vamos ser um pouco mais pragmático, né? De fato, esse era um momento histórico importante. Tem um componente que me parece aí nessa história, que forçosamente levou o presidente a adotar uma postura que, eu não sei se eu posso classificá-la exatamente de mais à esquerda, eu não sei se é muito preciso, mas é o 8 de janeiro. Porque no fim das contas, a figura escolhida, previamente sabedor do problema com as Forças Armadas que existe, e que já existia naquele momento, era uma figura absolutamente apaziguadora. Como poucas vezes eu me lembro de ter visto, Zé Múcio Monteiro é alguém para quem, se tiver um furacão acontecendo do lado dele, um terremoto no centro e caindo raio do outro lado, para ele tá tudo certo. Não, isso acontece, é do jogo. Mas eu acho que Lula foi dragado para uma postura mais combativa às Forças Armadas, e por isso eu repito, eu não sei exatamente se eu devo tratar como uma postura mais de esquerda neste caso, mas ele foi obrigado a tratar Forças Armadas, Gabinete de Segurança Institucional, e até imagino que, pelos relatos que a gente tem internamente, adotar uma postura mais combativa, utilizando o interventor Ricardo Capelli, o próprio ministro da Justiça, até um pito no Flávio Dino. E até com o pito no Flávio Dino, em função do tamanho do problema que ele tinha à frente dele. Quer dizer, mexer com as Forças Armadas, recolocando-a no seu devido lugar constitucional, é algo que talvez a esquerda brasileira tenha sonhado desde anos ditatoriais, né? De dizer, olha, não existe um poder de tutela das Forças Armadas, é preciso mexer nos currículos da Academia Militar das Agulhas Negras. E acho que alguns desses movimentos, vou me remeter a um movimento dessa semana, que é o ministro Flávio Dino já ter uma informação, se não me recordo do portal UOL, de que já há uma discussão importante no Ministério para se trabalhar nos currículos das polícias militares. Quer dizer, é algo de uma reforma em segurança pública que escapa por completo à direita brasileira. A direita brasileira está muito mais vinculada a como melhorar as condições de trabalho dos policiais, como melhorar condições de aposentadoria, ou de problemas atinentes à categoria, porque tem representantes no centro e na direita brasileira, mas essa discussão sobre, eventualmente, desmilitarização ou mudanças no escopo de Forças Armadas, de organização, ela me parece uma mudança que levou o presidente forçosamente a um discurso mais radicalizado, mais forte, de maior enfrentamento do que ele certamente gostaria de fazer por esse perfil pragmático e apaziguador que também tem. Então eu acho que esse é um componente que mais me chama a atenção de como o presidente, por vezes, a circunstância política é que o levou a talvez a levar a gente a essa percepção de que, mas o Lula de fato está mais radicalizado. Eu não sei se há de se ter alguma outra postura que não seja de enfrentamento com uma tentativa de golpe, como a de 8 de janeiro. E eu acho que mais do que uma imposição a isso, foi uma oportunidade, né? Porque a crise trouxe uma oportunidade para você mexer ali no comando do Exército, logo depois de ter mudado, você ter uma postura mais aguerrida nesse aspecto, não seria possível em condições normais. Mas depois da invasão dos 3 poderes, a partir de um acampamento que aconteceu na frente dos quartéis, você tem uma legitimidade social, por meio da imprensa, por meio do Congresso, por meio do Judiciário, né? Que você, da sociedade como um todo, que você dá força para essas atuações. Quem é que vai questionar a essa hora se está certo ou não está certo, né? Reclamar de quem permitiu, de alguma forma, que aquilo acontecesse, né? Então, acho que ele utilizou essa oportunidade que ele não esperava que teria, porque se esperasse, não teria colocado Zé Múcio lá atrás, no comando do Ministério da Defesa, mas que surgiu e tendo surgido, ele aproveitou da forma que ele poderia, espremeu isso ao máximo,
mas agora é hora de pensar um pouco para frente, não dá para ficar, porque quanto mais se discute o 8 de janeiro, a gente discute junto eleição ainda, resultado eleitoral, bolsonarismo, né? Se ele quiser virar o discurso para poder focar na construção das narrativas por parte do governo, ele tem que abandonar essa pauta e ele tem que pular essa etapa, e parece que agora, enfim, depois de passado um mês aí, ainda que tenha aí uma série de operações e coisas acontecendo, já há uma outra discussão, né, que está suplantando isso. Vocês veem, de alguma maneira, esse discurso, e ainda que a gente coloque em perspectiva a depender da situação, esse discurso mais incisivo do presidente Lula, de alguma maneira como um antídoto colocado para criar, mostrar quem são os problemas e, ao final de 4 anos de governo, caso não seja bem sucedido, poder dizer o seguinte: olha a quantidade de forças políticas aí, coisas que não me deixaram governar ou que não me deixaram fazer o que eu gostaria de fazer. Vocês enxergam o presidente criando certos inimigos políticos, circunstâncias desfavoráveis que permitam a ele fazer as duas coisas: se posicionar no discurso como alguém, digamos, mais à esquerda, e ao mesmo tempo construir uma barreira, uma camada de proteção que o permita, daqui a um tempo, dizer: o problema não era comigo, foi o sistema. Eu acho que ele faz isso um pouco disso, sim. Ele faz isso com o próprio Banco Central, né? Com o mercado de uma maneira geral. Eu tentei, o mercado não me possibilitou, e continua assim, jogando para a galera, jogando para a plateia dele, que é a esquerda. Eu mantive esse discurso, eu tentei, eu fiz todas essas sinalizações, mas esse Congresso é a direita, o mercado me foi uma barreira. E aí, o Banco Central Independente acabou com o meu governo, né? E que é um discurso padrão, né? Que foi feito pelos governos petistas, foi feito de forma mais exacerbada pelo bolsonarismo, que ele faz agora. Eu acho que nesse caso específico do Banco Central isso é muito claro, né? Dos juros. Olha, não tem como a economia crescer com juros a 13,75, quer dizer, se der tudo errado, reclame com esse cara aí que está mantendo esses juros e não tem nada a ver com isso. Eu acho que tem um pouco disso, sim. E tem também um pouco de você estar numa negociação, né? Então você entra e estica ao máximo a corda. Não, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero desse jeito, tem que ser mais à esquerda, para o outro lado falar não, tem que ser mais à direita, e depois você chega no meio termo, né? Veja o caso, por exemplo, do CARF, né? O governo tinha criado lá, a partir da MP, aquela ideia de que você volta o voto de qualidade, e não apenas você volta o voto de qualidade, que seria aquele voto que desempata a favor da União, né, quando você tem uma disputa por pagamento de impostos, que normalmente se dá entre grandes empresas, são pouquíssimas grandes empresas brasileiras, e o governo, são bilhões de reais. Aí ele fez essa mudança dizendo o seguinte: não, a partir de agora tem uma maioria e mais. Se a maioria definir, tem que pagar inclusive com juro, multa e etc e tal. Aí agora, para chegar num acordo, né, costurado junto à OAB, para dizer, não, quando tiver o voto de qualidade tem que pagar a dívida, mas sem multa, apenas com correção da Selic e tal. Então, assim, é dessa maneira, você faz de uma maneira um pouco mais radicalizada para você chegar no meio termo, assim se deu na PEC da transição, e ele conseguiu até mais do que ele queria em alguns aspectos, assim se deu nessa discussão, assim vai se dar nessa discussão do Banco Central, porque se ele não consegue a redução dos juros, por outro lado, ele já conseguiu uma ata mais favorável, né? Quando saiu a explicação da ata do Banco Central, a explicação da ata já era mais positiva para o governo. Você já tem o Campos Neto dizendo que tem que ter boa vontade com o governo, que está só começando, que ele vê coisas boas no Haddad, né? Então, de certa forma, você colhe alguma coisa. Você pode não colher tudo aquilo que você quer, mas você colhe alguma coisa. O que eu acho é só que se você já usou o principal artifício, que é a fala do presidente, né? Você podia ter usado a de alguém nesse meio do caminho, né? Isso aí tá me parecendo, Ricardo, vou fazer a analogia aqui, é quase como aquela história de negociação sindical para reajuste salarial, né? E o presidente Lula sabe exatamente como isso se dá. É aquela história, precisamos de 40% de reajuste, tem que aumentar o ticket refeição, tem que entrar o alimentação, o vale transporte tem que dobrar, tem que garantir um auxílio X, Y e Z. Isso é quando a negociação começa. Daqui a pouco você diz, bom, dá para só repor a inflação aí, tá tudo certo, né? O que sobrou aí? Não vale, dá para aumentar 10%. Aumenta os 10%, né? Ele constrói... Um lado fala que não vai aumentar nada e o outro quer 40%. Exatamente. E no fim das contas, acha-se ali alguma composição que permita os dois, não sei se serem felizes, mas pelo menos que a briga pública desapareça, ou como parece nesse caso com o Banco Central, com o presidente Roberto Campos Neto
do BC, diminuir, né, a pressão sobre essa discussão e torná-la alguma coisa em segundo plano. Vamos passar também para a gente conversar aqui agora sobre o nosso cantinho Minas Gerais. Tivemos nos últimos meses o governo Zema absolutamente ativo na Assembleia Legislativa para tentar encontrar um candidato chamado de seu. Já conversamos aqui nesse podcast que a primeira derrota foi claríssima. O governo tentou colocar um candidato, não deu certo, tentou mais um, não chegou-se nem a avançar no nome, porque o acordo não foi à frente. Tadeu Martins Leite, o Tadeuzinho, eleito presidente da Assembleia. Agora chegamos à fase de composições. 3 blocos definidos na Assembleia Legislativa, um bloco de situação, o Minas em Frente, o governista, com 33 partidos, PSD, PP, PSC, Republicanos, União Brasil, Avante, o Partido Novo, o PMN e o Podemos, o líder, o deputado Cássio Soares, o bloco Avança Minas, que esse tem PL, PSDB, Cidadania, Patriota, PDT, MDB, PSB, Solidariedade e PROS. Esse comandado pelo deputado Gustavo Santana. Esse que é tido como governista para quem está lá sentado na cidade administrativa, mas que é tido como independente para quem está vendo as costuras internas da Assembleia Legislativa. Abertamente, o site oficial da Assembleia traz, inclusive, isso, eu achei bem curioso. É um bloco governista, mas pode ser que vote em algumas coisinhas. Peronomútil, né? E também o terceiro bloco formado, o Bloco Democracia e Luta, que é o bloco que reúne PT, PV, Rede Solidariedade, PSOL e PCdoB. O governo conta com 57 dos 77 deputados, e já ouvimos aqui integrantes do governo dizendo, olha, é isso mesmo, temos 57 deputados, a maioria é sólida. O governo Zema tem histórico, estufo, para confiar que tem 57 dos 77 deputados debaixo do braço, Maria? Acho que algumas coisas. Primeiro que ele já começa melhor do que começou no primeiro mandato, fato, ele tem 57, mas outra coisa, 57 deputados na base não significa o voto de 57 a favor dele, lembrando que no meio desses 57 tem inclusive o Tadeuzinho, está no meio, né? Então vamos pensar 56, mas ele já teve aquela derrota ali que ele queria um bloco de oposição e um de base. Esse bloco de base não é todo mundo tão base assim, senão eles teriam ficado unificados, ficado juntos. E se a gente for pensar nesse bloco base, meio independente, apesar de que eles juram de pé juntos, que eles são base, que eles vão apoiar o governador, vão estar sempre com eles e tudo, mas a gente começa a pensar aí no PL, por exemplo, que a gente tem o pessoal da Segurança Pública. Sargento Rodrigues, que é um cara super atuante, um deputado super atuante, já falou que vai trazer a pauta de 2019 de volta. O que foi? Lá no começo do governo, o Zema tinha feito um acordo para reajuste, outras melhorias para a carreira da segurança pública. Ele deixou o primeiro, era escalonado, foi o primeiro reajuste, depois ele vetou os outros, isso causou uma confusão, um mal-estar, um problema enorme com o pessoal da segurança pública no estado. Depois teve mais uma briga por salário, ele acabou dando só a recomposição, só os 10% da inflação. Então esse pessoal aí, só o PL já são 9. Se o PL sai os 9 dos 57, a gente já vai ali estar na tábua da beirada do número de votos que ele precisa para poder passar uma mudança na Constituição ou uma privatização, que são coisas que ele quer. Então eu acho que não é tão coeso assim, não é tão unificado assim, ele pode sim ter problema. E também vai depender de como ele vai conduzir essa articulação. O Eto vai continuar mesmo? Parece que sim. O Marcelo Aro vai entrar, vai ter a nova Secretaria de Relações Institucionais? Ele vai participar de alguma maneira disso? Ou ele realmente vai ficar de fora, como parece que vai ser? E a gente vai vendo, gente, que o Zema, ele parece que atrai polêmicas com o deputado. A gente teve a deputada Lohana França, de Divinópolis, agora, durante a semana, ela foi proibida de participar de uma agenda do governador em Divinópolis, porque ela não era da base. A responsável lá pelo cerimonial chegou a dizer para ela, a senhora é da base? A senhora não é da base? A senhora não pode entrar. E ainda foi irônico. Se a senhora quiser, a gente está de braços abertos, mas enquanto a senhora... mas enquanto a senhora não for base, a senhora não vai participar do evento. Está na cidade dela, é um evento do governador. Como que me barra uma deputada? O pobre coitado do Gustavo Valadares teve que pedir desculpa, falar, gente, vamos pôr uma pedra no caminho, nisso, vamos pôr uma pedra, nisso acabou, porque ele não tinha mais o que dizer. Né? Então, assim, vai depender muito. O Zema, parece que ele... Às vezes eu tenho a sensação de que ele tenta um confronto com a Assembleia. Eu também, a gente não pode se esquecer, né? Essa mesma conversa, né, de não, todo mundo é base, está todo mundo junto. Agostinho Patrus, agora no TCE, começou o último mandato, na última legislatura, aliás, dizendo a mesma coisa. Não, de jeito nenhum, estamos fechados com o governador.
tá tudo certo, somos base, aqui vai todo mundo funcionar. E eu ainda olho, por exemplo, você citou, Marina, o Bloco Avança Minas, que é esse bloco aí, que já claramente tem uma pauta em que em algum momento pode se descolar daquela de ideia principal ou de objetivo principal da cidade administrativa do governador Romeu Zema. Mas eu diria que até mesmo na base governista, ainda que as coisas de Estado normalmente suplantem as necessidades do deputado estadual, né? Eles, ainda que a decisão da Executiva Nacional seja uma coisa e eu como deputado queira outra, e o PSD tem dessas circunstâncias, mas eu não vou excluir que possa haver em alguns desses partidos determinados movimentos nacionais que possam fazer com que as bancadas estaduais sejam modificadas. O PSD, por exemplo, de Gilberto Kassab, que apesar de ser sempre governista, em um momento ou outro, a depender da circunstância, pode querer uma barganhazinha aqui a mais, uma briguinha aqui ou acolá, ou algo que fustigue o governo, ou que dê aquele voto em contrário para dizer, pois é, né, estamos tentando negociar, mas não tem ninguém abrindo os cofres ou a base de conversa, a gente pode mexer um pouquinho. E olho na mesma proporção para os republicanos, para o União Brasil e para o Avante. Tem gente desse escopo partidário, dessas legendas, conversando com o governo Lula no plano nacional e que sabe-se lá que conversa é essa, né? Ouvi o presidente da União Brasil até outro dia dizer, até mesmo o Sérgio Moro aí, quando teve conversas, etc. Se a bancada decidiu uma coisa, o próprio juiz vai ter que votar com a gente ou então, eventualmente, troca de partido. Então, acho que até nisso o trabalho do governo Zema precisa ser meticuloso e precisa mesmo contabilizar. É sempre no voto a voto. Não, Ricardo? Exato, eu ia falar exatamente isso. O bom de falar por último é que, né, você vai reforçando suas ideias, praticamente tudo que a Marina destacou foram coisas que eu anotei aqui, né? Você tem uma ficção nesse 57, né? Porque, como ela disse, o presidente da Assembleia está nesse, já são 56. Você tem os 5 da segurança pública, que na hora que for negociar a segurança pública, o governo vai ter na mesma postura que teve do ano passado, das outras vezes. Ele não vai ter os votos desses caras da segurança pública, né? O caso do Caporeso, eu acho que é um caso perdido, né? Em alguns outros casos, assim. E você tem outros nomes. Eu estava vendo aqui, por exemplo, a gente até falava antes de começar aqui a gravação do professor Cleiton, do PSB, né? Ele tá na base, né? Oficialmente ele é base, tá aí, nesse grupo aí de 24. Aí ele teve uma frase essa semana: não se pode conceber uma criança mineira sair da escola sem entender a importância de Santos Dumont na história ou o adulto desconhecer Adélia Prado. O fato de existirem mineiros que não saibam quem são ou quem foram essas figuras mostra que o ensino de Minas Gerais precisa ser revisto, né? Isso foi a justificativa do projeto dele que ele apresentou na Assembleia após o governador cometer uma gafe com a história da Adélia Prado. Quer dizer, esse cara é da base? Tem certeza que é da base? Vice-presidente da CPI, da CEMIG, no primeiro mandato. A base de governo sólida com a qual se conta, né? O próprio Cássio mesmo Soares. Cássio Soares, exato, que é o líder do bloco principal aí, né? Também foi um dos responsáveis na CPI, foi um dos principais críticos do governo. Então, essa turma é base, mas nem tanto. Na verdade, a gente tem aí uma espécie de centrão mineiro, né? Que vai ter que negociar caso a caso, que vai estar junto com o governo quando a pauta for popular, né? E pouquíssimas pautas serão populares. E quando ela não for popular ou ela não se encaixar com a agenda eleitoral desses candidatos, aí o apoio vai ser muito mais dificultado. Então, são 57, mas talvez sejam, né, na prática mesmo, são menos de 50, sem dúvida nenhuma. Talvez estivéssemos ali no meio a meio. Parte desses blocos são construídos para a definição dos comandos das comissões, mas não necessariamente essas pessoas estão com o governo. Agora, o que se sabe é que os 20 da oposição, esses são oposição mesmo, né? Esse aí não tem muito jeito. Então, mas concordo com a Marina também que já começa bem melhor do que tinha no início do mandato anterior. E tem eu vou trazer uma pessoa curiosa aqui, que nós entrevistamos no Café com Política, o deputado Antônio Carlos Arantes, do PL. Esse número de 57, o deputado conversava conosco depois da entrevista, ele disse, assim, a gente fala 57, mas o governo sabe, né, que 57, a gente arruma 57, mas na hora H pode acontecer ali uma margem de uns 5, 6, 7 que não vão votar conosco, mas como a gente construiu uma margem maior, a tendência é de ter uma perda de votos. Falou isso até na entrevista em ON aqui conosco, dizendo, essa é uma tática que você precisa usar, né, o governo precisa ter isso. Você tem que ter voto a mais para correr o risco de poder perder e saber que ainda assim terá a sua aprovação de um determinado projeto de interesse do governo. O que eu acho curioso é perceber duas questões. A primeira, como o secretário de governo Igor Eto
será avaliado nas próximas pautas a serem levadas à frente pelo governo. Tem algumas discussões já que estavam no meio do caminho, coisas de Codemig, etc., que ficaram para o encerramento da legislatura passada e para o início dessa, meio em banho-maria. Quer dizer, o acordo passa na comissão aqui, mas tem o orçamento, as coisas não andaram segura aqui um pouco. O secretário continua sendo visto, e as conversas com todos os parlamentares que a gente já trouxe aqui no Café com Política e nas páginas das nossas publicações, são de que, não, a gente adora o secretário Igor Edson. O secretário é super bacana, é alguém acessível, alguém para se conversar, etc. Outra coisa é quando colocar na frente um projeto de lei que mexa com as bases dos parlamentares. Aí a conversa muda de patamar e diz, peraí, secretário, todo mundo é muito legal, mas o que vocês estão me pedindo aqui atenta com a minha base, né? Vocês vão votar aqui favoráveis a um projeto X ou Y. Regime de recuperação fiscal. A narrativa que se tem hoje na maneira aprovada do regime de recuperação fiscal, não tem reajuste para nenhum servidor. Qual deputado da base do governo vai dizer o seguinte, estou votando favorável aqui ao regime de recuperação fiscal, e alguém vai dizer, mas o senhor está votando favorável a não ter reajuste para os servidores? Então, é muito volátil, e a pauta acho que é o grande determinante para se prestar atenção, e inclusive como o governo definirá o que ele vai testar inicialmente, para avaliar o quanto esses 57 votos de fato existem e são factíveis de serem vistos lá na Assembleia Legislativa, e o quanto isso terá impacto naquele processo político iniciado pelo governador Romeu Zema, que é mirar para este segundo governo como o governo que precisa entregar. Ele precisa mais do que nunca. Isso foi vocalizado pelo próprio Zema, pelo secretário Matheus Simões, pela secretária de Planejamento Luísa Barreto. O secretariado tem isso na ponta da língua. Este governo Zema 2 precisa entregar coisas visíveis. E para isso tem que abastecer muitos deputados. Sabe uma coisa que você falou me chama a atenção, Guilherme? É quando você fala que ele vai ter que escolher bem a pauta que ele vai testar. Eu acho isso imprescindível. E eu acho outra coisa também. Como que ele vai lidar com as derrotas? Porque eu acho que essa base aí, o apoio está inflado, acho que mais que o normal, acho que é normal, os governos fazem isso mesmo, mas eu acho que no caso do Zema, esses 57 são demais. E ele vai ter derrotas. Sempre vai ter derrotas. Ele tem pautas, tem coisas que privatizações e tudo, que ele vai ter dificuldade. Como que ele vai lidar com elas? No primeiro mandato, ele, por exemplo, recorria à justiça. Ele emburrava, parava de conversar, isolava o deputado e ia para a justiça. Então, isso desagradava demais os deputados também. O RRF, por exemplo, ele resolveu na justiça, teve aquele imbróglio todo do IPVA. Então, é importante, eu acho, também saber como que ele vai lidar com essas frustrações. Acordo da Vale, né, Marina? Teve o episódio de que Zema chegou a vocalizar, dizendo, o pessoal não quer preocupar em trabalhar, não, o negócio gosta só de futriquinha, ou qualquer... Você imagina se uma declaração como essa, né, nesse ponto. Aí o que poderia ser um obstáculozinho, acaba com a relação dele, acaba com qualquer possibilidade dele conseguir qualquer coisa no Legislativo. Que foi o que aconteceu nesse último mandato. No último ano, a gente já dizia, os deputados diziam, e o próprio pessoal do governo já admitia, a gente já não consegue aprovar mais nada nesse ano. Esse ano a gente não vai passar nada na Assembleia. E não passou. Quando ele chegou a falar que não ia repassar parte do dinheiro da Assembleia, ele quase sofreu um processo de impeachment, né? Então, isso é muito relevante, né? A maneira, e é curioso porque Lula disse isso na primeira reunião ministerial, né? Que ele não quer nenhum deputado reclamando que não está sendo bem tratado nos ministérios, que não conseguiu falar, porque isso é fundamental, principalmente para quem tem uma base estreita. No caso do Lula é pior ainda, que a situação dele é bem pior no Congresso. Mas tem isso, e outra tem o seguinte, no fim das contas, se você tem um governo que não tem pautas tão populares assim, porque é um governo mais enxuto, de fato, né, que trabalha com essa ideia de uma gestão um pouco mais enxuta, você precisa, infelizmente, é assim que funciona no Brasil, não deveria ser, mas é assim, você tem recursos para despejar nessas bases eleitorais dos parlamentares, você tem cargos para distribuir, se você não tem, você não consegue manter uma base grande dessa viva por tanto tempo, principalmente quando vier o período da disputa eleitoral municipal, né, quando você tem que começar a escolher seus aliados, vão ter 2 deputados disputando na mesma região, você tem que escolher um dos 2, né? Então isso começa a ficar mais complicado. Então, de fato, a tendência é você começa maior do que você vai terminar lá na frente. Então você precisa de uma base maior. Mas assim, já começa numa situação bem melhor. A postura do Novo hoje é uma postura diferente. Do Novo não, do governador, que não propriamente representa tanto o Partido Novo assim, talvez até deixe o Partido Novo, né? Os deputados mesmo do Novo também estão querendo mudar de partido, mas a postura do governo é diferente daquela postura de início de gestão em que o Partido Novo é quem
definia e determinava que a política era inimiga, né? Então eu acho que isso é um ponto positivo, é um ponto que pode ajudar. Acho que o governo tende a ter menos dificuldades, sim, do que na última gestão, mas não é favas contadas. Certamente não. Vamos chegando aqui ao nosso final essa edição Pocket do nosso podcast. Afinal de contas, o Ricardo Correia está voltando das merecidas férias, né? Mais uma, né? Diga-se de passagem. Então a gente vai poupar o Ricardo de estender, de desgastá-lo um pouco mais. Depois não tem apoio, né, Marina, nas votações aqui do podcast, não sabe por quê, né? Tem que pensar, pesar bem as palavras. Eu, na verdade, sou daquelas que vai negociar no varejo. Veja bem. Veja bem como as coisas estão esclarecidas. Porque eu tô querendo tirar férias também em março, que eu tenho uma semana, então eu já tô querendo ver como é que eu vou fazer essa negociação. A hora que eu trago pauta bomba pro podcast, aí começa isso, né? Tem que sair aqui, já tô pensando nas férias, etc. No momento da crise, ninguém quer ficar, vai sobrar para um ou outro, né? Depende. Não, então vamos ficar um pouco mais, vamos conversar um pouco mais. Hoje, especificamente, o tempo urge, assim, não sei por que não, tá? Não é porque eu preciso, não, né? Acontece. Mas queria passar aqui as nossas considerações para aquilo que vocês imaginam ser importante para a semana que vem. As nossas já tradicionais apostas da semana, eu confesso para vocês que essa semana eu tô mais perdido do que segue em tiroteio para as apostas. Eu aposto numa semana morna, porque é carnaval, né? Assim, eu acho que vai dar tudo muito sossegado, mas eu queria fazer uma aposta aqui, no nosso terreiro. Vamos lá. Câmara, porque a gente falou de Assembleia, falou Nacional, e a gente está num momento muito instável, muito quente da Câmara Municipal na relação com a Prefeitura. A gente teve a entrevista que o prefeito, a gente está gravando hoje na quinta, o prefeito deu uma entrevista para a gente hoje, dando um ponto final ali, mas também um ponto de partida numa insatisfação que vem ocorrendo nas 2 últimas semanas. O FUAD disse que vai procurar os vereadores insatisfeitos, então acho que a gente não vai ter tanta pausa nessa conversa no carnaval não, porque o FUAD tem um problemão e ele assume que ele está preocupado, então eu acho que essas conversas vão acontecer e a gente pode ver ou piorar a situação dele na Câmara ou um apaziguamento. Ricardo Correia. Eu acho que a gente vai ter, a partir de semana que vem, uma discussão um pouco mais sólida sobre o novo arcabouço fiscal, né? Porque se vai apresentar em março, semana que vem já tem que começar a vazar, porque faz parte do jogo, né? Você começa a vazar daqui e dali alguma informação, né? Para ver como é que é. E o governo Lula faz isso muito, né? Inclusive, uma diferença de Lula para Dilma era essa. A Dilma não gostava desse tipo de coisa, ele não gostava que as pessoas vazassem. O governo Lula não. O tempo inteiro o ministro vazando daqui e dali uma informaçãozinha para ver como é que o mundo político e econômico reage. Eu acho que a partir de semana que vem a gente pode ter as primeiras coisas mais sólidas aí sobre esse novo arcabouço fiscal, mas não sei se eu estou sendo otimista demais com isso, afinal depois do carnaval talvez, semana que vem Congresso certamente não teremos nada, né? Eu vou usar de uma competência que é legítima e existe no nosso regimento, que é me abster. Eu vou me abster, porque é carnaval, gente. Eu não tenho condição Fazia isso antes. Nada pro nosso... Já fez isso antes, já fez isso durante a época da eleição, hein? Não, mas ali... Falando aqui, quando a gente fazia aqui as apostas aqui, você tentava fugir das apostas. Não, veja bem, eu nunca... Tô dizendo que você votou em branco nem Lula, não. Tô falando que nossa discussão sobre... Você absteve nas eleições, né? É isso que eu tô dizendo. É isso, então. O Ricardo tá revelando o que é o sacrossanto voto secreto aqui do podcast 3 sobre os 6 e afirmando com letras garrafais que eu, Guilherme Ibrahim, votei branco. Então, isso. Não, eu não. Agora que você tá revelando isso aí. Não, eu vou me abster em função do carnaval, gente. Olha só, depois de muito tempo eu vou poder folgar no carnaval. Então eu sugiro que vocês façam o seguinte, pega uma biografia aí de alguém pra ler, dá uma olhadinha no nosso noticiário. Que sacanagem, né? Que sacanagem, porque se você fizesse isso e falasse isso antes, a gente também ia pra mesma linha. Falar, você tem razão, é carnaval mesmo, gente, vamos deixar as apostas pra outra semana. Mas ficou parecendo que era obrigatório, né, Marina? Eu recebi essa como a lista ali das coisas que eu tinha que fazer no podcast, era isso. Pois veja bem, eu preciso equilibrar os interesses, né? Preciso equilibrar os interesses, né? Eu vou começar a olhar as datas comemorativas pra escolher as semanas que eu não vou falar. O que é isso? Usando brechas no regimento, né? Conhecedor que do regimento interno. Do regimento. Ele é o Eduardo Cunha do podcast. Não contrariemos Ricardo Correia, porque os riscos são absolutamente gigantescos de não apenas ele não estar no podcast, como da gente estar no podcast
e ter que trabalhar dobrado, tá? Não podemos excluir isso aí diante de uma E que Deus tenha misericórdia deste podcast. Coitado, ele tá nervoso porque ele vai trabalhar no carnaval, nós dois vamos folgar. Então isso. Vamos deixar eu já entendi. Vamos ver, né? Eu entendi, eu claro, entendo a situação os pedidos dele. muito evidentes, assim, a postura mais combativa, né? Esse fervor na crítica, mas tem a ver exatamente. Vou lembrar disso na véspera da Semana Santa, viu? Estou anotando aqui para lembrar. O preço, já dizia o filósofo Chaves, né? A vingança nunca é plena, matar a alma envenena, viu, Ricardo? Nunca se esqueça. E ó, vou além, tá? Semana Santa, ao contrário do Carnaval, que é sábado, domingo, segunda e terça, a gente, né, o nosso esquema de plantão aqui é quinta, sexta, sábado e domingo, ou seja, podcast da Semana Santa, vocês não podem contar comigo não, viu? Olha isso. Veja a situação. Não, mas ele tá... Meu Deus, calma, Ricardo, tira esse ódio no seu Quem coração. vocês acham que faz a escala aqui, né? Quando vocês quiserem saber. Eu acho melhor encerrar. Vamos dar tchau. Vamos fazer assim, para que não desvelemos coisas do gabinete do ódio do Brasília, né? Instalado ali. Vai gerar polêmica. Vai gerar polêmica. Não faremos isso pelo bem aí dos nossos companheiros, Manuel Marçal, Carla Gamba, Gabriela Oliva, nosso Renato Alves, Amanda Carvalho, todo mundo da equipe de Brasília. Certamente eu esqueci mais gente, o Levi Guimarães, a Luciane Landim e todo mundo. Não vamos manter Ricardo num tom pouco amigável. Eu já tô chegando de férias hoje, né? Vamos com calma. Tá chegando super bem-humorado, né? Já fez um monte de avaliação de desempenho, tá super legal. E olha que olha que agora que a gente tá gravando aqui, já são quase 3 da tarde. Eu cheguei mais bem-humorado aqui às 7 da manhã. Então vamos fazer o seguinte, para não mudar o humor, para não piorar, vamos encerrar. Bom carnaval. Ô, Ricardo, um abraço, viu? Bom plantão. Bom carnaval para vocês, aproveitem bem Belo Horizonte. Depois eu conto para vocês como é que é o carnaval aqui de Brasília, que esse é o primeiro que eu vou ver de fato, né? Já que o último não teve. Opa, aí sim, hein? Queremos imagens, inclusive, de você nadando no Lago Paranoá. Trabalhando. Não vai ter. Não, eu vou filmar aqui da janela aqui. Aí vai acontecer. Marina Schettini, até a próxima semana no nosso podcast. Até. Boa semana para todo mundo. Muito obrigado a você que nos acompanhou na sua plataforma preferida de áudio, também no youtube.com/otempo, todas as semanas, sempre às quintas-feiras a gente grava o nosso podcast, na sexta cedinho, você pode ir procurar na sua plataforma 3 sobre os 3. Semanalmente a gente trata de 3 poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, falando de Minas, falando do Brasil, e você pode nos acompanhar semanalmente. Muito obrigado mais uma vez pela companhia, até semana que vem, tchau, tchau.